ser assim. Bom dia, pessoal. Estou aprendendo aqui, estão me ensinando aqui para frente isso aqui, né? Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a Marta pelo convite, parabenizar a Andréia. Acho que é a primeira vez que você me vê sem máscara, né? Vocês, acho que até um depoimento pessoal aqui, esse último ano eu também tenho, acho que eu posso dizer que agora sim posso dizer que eu posso falar também um pouco, calçando o sapato, né, de quem vive. Eu estou enfrentando também, investigando uma doença inflamatória intestinal, um ano também buscando soluções, e as duas estão me ajudando demais assim, nesse processo. Então, acho que vivo um momento que, para mim, especialmente, é muito gratificante estar aqui, podendo dividir esse painel com vocês. Tenho em mim realmente um grande ativista dessa causa, especialmente dessa causa. Sei a barra que né? Claro, talvez não com toda a intensidade que muitas outras pessoas sentem, mas acho que só esse processo de investigação já é um processo difícil, né? Cansa, né? Mas a gente precisa ir para frente, e a gente precisa transformar, fazer com que o sistema trabalhe a nosso favor. O sistema tem que funcionar a nosso favor, a gente não tem que mendigar para o sistema. O sistema tem que estar do nosso lado, o tempo inteiro, ele não pode desistir da gente. Eu vou falar para vocês sobre mobilização, mas, sobretudo, sobre participação social. Participação social, não sei se todos sabem, mas ele está... Vamos fazer aqui um puxadinho daquela matéria lá do Jornal Nacional, da Constituição. Participação social está na Constituição brasileira, num capítulo, dentro de um artigo que fala sobre direito à saúde. A participação social é uma diretriz do Sistema Único de Saúde, uma diretriz, pessoal. O Sistema Único de Saúde tem que funcionar ouvindo a sociedade. Ele não pode ignorar a sociedade, ele tem que ouvir. Ele precisa criar espaços para ouvir a sociedade. Tem uma colinha aqui que eu queria até... Um determinado país europeu usava essa imagem como um material didático para o ensino fundamental. Lá no finalzinho da década de 30, início da década de 40, eles projetavam essa imagem na lousa, tinham cartazes. Basicamente, eles falavam o seguinte: olha só, pessoal, uma família, pai, mãe, 3 crianças, custam 5 dinheiros para o Estado. E um velhinho também custa 5 dinheiros para o Estado. O Estado tem 5 dinheiros. Eu vou gastar ou investir estes 5 dinheiros numa política pública para a família ou para o velhinho? Esse tipo de política pública era apoiado por uma multidão de pessoas. Vocês acham que todas essas pessoas que estão na foto são pessoas más, nasceram más por natureza? Óbvio que não. Óbvio que elas não nasceram más, óbvio que elas não tinham o extermínio de pessoas idosas, deficientes, inválidas, como a sua diversão. Elas foram, obviamente, capturadas por um discurso pseudológico que normalizou algo que jamais deveria ter sido normalizado. Jamais deveria ter sido normalizado você fazer essa reflexão sobre gastar 5 dinheiros com um velhinho ou com uma família de 5 pessoas. Mas isso foi normalizado. E a história mostra que, às vezes, sutilmente, a gente vem fazendo reflexões que normalizam coisas que não deveriam ter sido normalizadas. Com a escravidão foi assim, com os judeus foi assim, por várias vezes. Isso é cíclico, e a gente tem que tomar sempre um cuidado para não normalizar o que não pode ser normalizado. Se a gente fosse fazer uma pesquisa de Datafolha, olhando essa imagem, quantos por cento das pessoas apoiavam aquele tipo de regime? O que vocês acham? Quantos por cento daria?
100%? Nessa imagem, se vocês olharem bem, tem um homem que está de braço cruzado, calmo, mas irredutível. Esse homem se chamava Augusto e ele tinha uma esposa que era judia. Ele não apoiava esse tipo de discurso. Só um homem numa multidão conseguiu discernir o que era certo do errado. Naquele momento. A grande maioria, né, daqui pode falar assim, eu faria a mesma coisa, obviamente, faria a mesma coisa que ele. Eu ia ser contra. Será que a gente seria contra? Logo de cara, assim? Pensem que era uma sociedade que estava realmente, de uma forma pseudológica, achando que aquilo era um raciocínio que valia a pena defender. Se você fosse contra aquele raciocínio, que a grande maioria era favorável, você perderia amigos, você perderia familiares, você seria perseguido, você cairia em desgraça, você perderia a vida. Enfrentaria a dor do cancelamento, para usar um termo mais moderno. Ok, a gente não está mais naquela época. Mas será que a gente está disposto a perder ou investir o nosso tempo? Não só para lutar por coisas que estão ali no nosso mundo, que vão nos beneficiar. Será que a gente está disposto a investir tempo para lutar por injustiças? Desafiar o status quo é uma luta inglória e solitária. Vocês sabem bem disso. Vocês sabem muito bem disso. Exige um esforço. Exige uma capacidade de tomar porrada e não abandonar o barco extremamente grande. O Martin Luther King tinha uma frase que acho que é sempre inspiradora. Ele falava assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente vive hoje numa era que é muito diferente daquela que em 1930, 1940, a gente vivia. Hoje, a gente vive num estado democrático, todos podem participar, todos podem falar. Eu gosto muito de tentar transformar esta frase dele numa frase um pouco, uma releitura. Talvez o que seja mais preocupante não é o grito daqueles que menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem, aqueles que mais têm capacidade de mostrar a realidade, por exemplo, quem vive com uma doença. Médicos que trabalham com a doença, acadêmicos que estudam aquela questão. Se essas pessoas que mais estão preparadas para se posicionar a respeito não falarem nada, aqueles que menos sabem vão falar, e aquela fala vai parecer a fala mais adequada. Já pararam para pensar nisso? Em 2013, eu estava aqui nesse lugar, que a Marta falou para vocês, estava no Congresso Nacional. Essa aqui é a Comissão de Constituição, Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Fui eu que tirei essa foto. Eu estava ali representando uma organização chamada Instituto Oncoguia, não sei se vocês conhecem, mas é uma ONG de apoio a pacientes com câncer. Meu cartão estava escrito assim, não sei se dá para vocês lerem, mas Instituto Oncoguia, e o slogan da organização era Instituto Oncoguia, a voz do paciente com câncer. O que vocês entendem com esse slogan? A voz do paciente com câncer. Alguém arrisca? Alguém que representa a voz de todas as pessoas com câncer. Porta-voz do paciente com câncer, o representante daquele setor, né, daquele grupo. Sim, era essa a ideia. Foi a minha primeira ida a Brasília, mais ou menos 2012, 2013. Foi a primeira, não é a primeira ida, mas a primeira ida realmente para tentar convencer um tomador de decisão. A minha missão ali naquele momento era falar para um deputado que era o presidente da comissão, que ele não podia tirar o projeto de lei que a gente estava defendendo de pauta. O projeto de lei tinha como objetivo garantir que os pacientes com câncer tivessem direito a acesso a medicamentos orais. A quimioterapia oral, tão falada ultimamente, né, na mídia.
porque naquela época, plano nenhum era obrigado a cobrir quimioterapia oral nenhuma. E minha missão era tentar convencer aquele deputado a não tirar o projeto de pauta. Eu estava aprendendo a fazer esse tipo de articulação. Confesso para vocês que ir para Brasília e falar com um deputado, para mim era quase como falar com um oráculo. Vocês imaginaram já uma vez chegar na frente de um oráculo, de um deus grego e se comportar? Era essa, para mim, a sensação, de que eu tinha que falar com um sábio. E eu não estava preparado, claramente não estava preparado, mas eu tinha que ir lá e tentar, de alguma forma, falar com ele. Eu peguei meu cartão, entreguei nas mãos dele, um pouquinho antes de começar a sessão, estava cheia a sala, e eu tentei falar para ele o quanto que aquele projeto era importante. Falei quem eu era, quem eu estava representando, que eu estava ali para ser o porta-voz do paciente com câncer. Vejam o que aconteceu assim que começou a sessão que iria deliberar sobre o projeto. O áudio está aberto? Almir, está aberto o áudio aí? Vou passar aqui. Nenhum projeto nessa casa hoje pode ser mais meritório do que esse. Acabo de receber um apelo aqui, quando entrei, do senhor Tiago Farina Matos. Está aí presente, não? Falando na questão do cidadão do câncer da voz. E eu digo, ele não é só da voz, não. Pode ser o câncer de pâncreas, de saúde, de pulmão, de qualquer que seja. É meritório. O problema da medicação, jamais. Temos que encontrar uma solução para isso, para beneficiar o cidadão comum. A função dessa casa, no fundo, é uma função política. Algumas lições que eu aprendi. Primeiro, que eu não sabia me comunicar. Essa é a primeira lição de todas. A segunda lição, talvez a mais importante, e aqui eu não mostro esse áudio para, obviamente, humilhar nem debochar ninguém, mas o grande aprendizado é, as pessoas que estão à frente do processo de tomada de decisão não sabem sobre tudo. Não são oráculos. Não são sábios. Elas talvez entendam bastante de algumas coisas, mas não entendem de tudo. E elas estão ali, os 513 deputados estão no Congresso Nacional para votar sobre tudo que nos diz respeito, sobre absolutamente tudo. Já que eles estão lá para votar sobre tudo, e eles não sabem sobre tudo, concordam que é absolutamente fundamental a sociedade poder mostrar a sua perspectiva, mostrar a realidade, mostrar o quadro completo para essas autoridades? Hoje o que acontece é mais ou menos assim, isso aqui é parte de uma imagem, mas eu chego para vocês e falo assim, alguém aqui está disposto a apostar o seu braço para me dizer o que tem ali, o que esse homem está vendo? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém aqui apostaria o braço para... O que tem ali? Não... Um homem. Mas o que ele está vendo? Ele tá olhando uma janela. Vamos imaginar que ele está olhando uma janela. O que ele está enxergando ali na janela? O ombro ou uma cabeça? Ele está vendo um ombro ou uma cabeça, né? Provavelmente. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que isso aí... Alguém arriscaria um braço para dizer que isso aí é um... Sei lá, uma panela? Um morro? Mas vocês apostariam um braço? É parte, vocês estão vendo parte de uma imagem, né? O que todos nós enxergamos, a bem da verdade, é parte de um quadro. A associação de pacientes enxerga um pedaço da história, é a perspectiva da associação de pacientes. O conhecimento, ele está disperso na sociedade, concordam comigo? Ele está disperso. Se eu pegar o que eu sei, juntar com o que a Marta sabe, juntar com o que a Andréa sabe, juntar com o que a Soraya sabe, juntar com o que a Priscila sabe, juntar com o que a Lê sabe, juntar com o que a Ana sabe, vocês concordam que esse conhecimento vai ser muito maior do que somente o meu conhecimento? Esse cara tem um conhecimento. Vamos imaginar que isso aqui é a associação de pacientes. Aí, eu vou chamar uma sociedade médica. Ela tem uma outra visão do problema. Se eu somar as duas, eu tenho uma visão um pouco melhor. Aí eu chamo a indústria farmacêutica. Tem uma outra visão do problema. Concordam que eu
vou somando perspectivas, vou somando uma capacidade de enxergar melhor o problema? Aí eu chamo as operadoras de plano de saúde, chamo os enfermeiros, os nutricionistas. Cuidado que eu ainda não mostrei o quadro completo. Os fisioterapeutas, os hospitais, os acadêmicos. Aqui eu estou vendo o quadro completo. Teoricamente, o que todos os cidadãos deveriam querer é que o tomador de decisão enxergasse o quadro completo. E, para isso, todos têm que se posicionar. Todos têm que ter um espaço para se articular com quem vai tomar a decisão. E a gente tem que lutar para que ele enxergue o quadro completo, e não somente a nossa perspectiva. Deixa eu voltar. Como é que eu volto? Deixa eu ver se é isso aqui. Agora, a grande pergunta. Como é que eu faço o tomador de decisão enxergar o quadro completo? Quais são os espaços que eu tenho para interagir? Há muitos espaços para interagir. Essa interação envolve realmente a participação social. E a participação social é uma arte. A Soraya vai falar um pouco para vocês sobre políticas públicas, como é que as políticas públicas se desenvolvem, mas as políticas públicas, basicamente, são materializadas por meio de atos normativos. Ou é uma lei, ou é um decreto, uma portaria, é uma decisão. Alguém tem uma caneta e tem que tomar uma decisão, e a política pública se desenvolve a partir daí. A escravidão, e o fim da escravidão, foi uma sucessão de políticas públicas. Você teve primeiro uma lei que proibiu o tráfico de escravos. Depois você teve uma lei que proibiu escravos a partir de 60 anos. Depois você teve uma lei que proibiu escravos que nasciam, a lei do ventre livre. Depois você teve a Lei Áurea. E até hoje a gente faz políticas públicas para tentar corrigir esse mal que foi feito lá atrás. As políticas públicas afirmativas, cotas, tudo isso são políticas públicas, atos decisórios, leis, normas, decretos, decisões, que tentam construir e aprimorar políticas públicas. Quais são os espaços que a gente tem que participar? Alguém aqui poderia me citar alguns espaços? Ou algumas formas que a gente tem de participar desta construção de políticas públicas? Qual o seu nome? Joceline. Joceline disse que conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, são espaços de participação. Consulta pública, quem foi que falou? Seu nome? Manuela, falou consulta pública. Mais algum espaço? Ouvidoria. Mais algum espaço? O nosso voto. Mais algum espaço? Ir para Brasília. Um contato direto. Mais algum espaço? Acampamento. Acampamento. É uma tática, é um método. Se a gente ficasse aqui 2 dias, 10 dias, 50 dias, a gente ia explorar uma infinidade de espaços. Participar, ou advocacy, quando a gente está tentando ali sensibilizar tomadores de decisões, a promoverem transformações, é uma arte, tudo isso é uma arte. Você pode ter uma série de técnicas, infinitas técnicas. Eu trago aqui para vocês um playbook, uma espécie de cardápio de participações sociais. Isso aqui não esgota, obviamente, o assunto. Mas quem são os tomadores de decisão? Basicamente, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Vejam que determinadas questões são tratadas no poder executivo. No poder executivo, você tem, por exemplo, que já foi falado aqui, os conselhos de saúde. A cada 4 anos, acontecem as conferências de saúde, que são uma espécie de eventos megalomaníacos, imensos, que municípios, estados e o federal fazem para tentar ouvir a sociedade quais são as principais demandas e propostas para melhorar as políticas públicas. Você pode ter submissões de pedidos. Por exemplo, vocês querem incorporar uma determinada tecnologia. Sabiam que qualquer um poderia submeter uma tecnologia? Obviamente, você tem que tentar entender se isso, de fato, é acessível ou não. Às vezes, você tem que preparar um dossiê para submeter, por exemplo, para a Conitec, por exemplo, para a ANS.
mas é possível. Direito de petição, não sei se vocês já ouviram falar, mas todo mundo tem direito de pedir o que quiser para um tomador de decisão. Você tem direito de ir lá e protocolar um pedido, e eles são obrigados a te dar uma resposta. Eles podem não concordar com o seu pedido, mas eles são obrigados a te dar uma resposta. Consultas e audiências públicas. Eu vou falar um pouco mais sobre elas mais para frente, mas vocês já citaram aqui. Quem aqui já participou de uma consulta pública, levanta a mão, por favor. Mais ou menos metade participou e metade não participou. Há espaço para participar. Consulta pública, todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. Hoje, acontecem consultas públicas, especialmente nesses processos de avaliação de tecnologias em saúde, de incorporação de um novo medicamento, de um novo exame, de um novo procedimento, tanto no SUS como na saúde suplementar. Quem aqui tem plano de saúde? Só para eu ter uma ideia. Mais ou menos metade das pessoas também tem plano de saúde. No Brasil, 25% aproximadamente da população tem plano de saúde. Em alguns estados, como por exemplo São Paulo, quase 40%. Em alguns outros estados, como Rondônia, 6%. Recursos administrativos. De uma decisão que não incorporou uma tecnologia, cabe recurso. Você poderia recorrer. Conselhos consultivos. A ANS tem um conselho consultivo. COSAúde. A Conitec não deixa de ser um conselho consultivo. Ela, obviamente, delibera, mas quem vai tomar a decisão, ela não delibera, ela encaminha uma recomendação, quem vai tomar a decisão é o Ministério da Saúde. Poderíamos participar da Conitec, da COSAúde, que é a Conitec da Saúde Suplementar. Grupos técnicos, grupos de trabalho, câmaras técnicas. Há um conjunto de espaços de participação, e esses espaços que eu estou falando para vocês são espaços formais, só que está expresso em lei, ou em norma. Agora, como vocês falaram, ouvidorias, lei de acesso à informação. Quem aqui já usou a lei de acesso à informação? 2 pessoas. Eu recomendo que vocês estudem, 3 pessoas, 4 pessoas, gente. Lei de acesso à informação foi uma lei criada, se não me engano, em 2011, 2012, e ela falou assim, qualquer cidadão pode pedir qualquer informação para qualquer autoridade pública, legislativo, executivo e judiciário. Qualquer informação. Você entra lá numa plataforma, encaminha uma pergunta e eles são obrigados a te dar uma informação. Eu vou dar alguns exemplos de pedidos que eu, por exemplo, já fiz. Eu já pedi contrato de plano de saúde dos deputados. Já pensaram em ter acesso ao contrato de plano de saúde dos deputados? Eu tinha muito essa curiosidade, na época que a gente estava discutindo a quimioterapia oral. Porque se eles fossem contrários, eu queria assim, será que eles têm acesso? O contrato de plano de saúde, na época que eu pedi, não sei se isso mudou, mas era basicamente um contrato direto com o hospital. Sírio, Einstein, Incor, eram contratos diretos que os parlamentares chegavam lá, poderiam fazer qualquer tipo de procedimento e a Câmara reembolsava. Reembolsava diretamente, a pessoa não precisava nem desembolsar. Esse era o plano de saúde dos deputados. Cobria a quimioterapia oral? Sim. Cobria a quimioterapia oral antes da quimioterapia oral ser de cobertura obrigatória. Vocês podem pedir qualquer documento público via lei de acesso à informação. Qual que você pediu? O que você pediu? Uma cartinha que eu sou 100% SUS. Uma cartinha dizendo que você é 100%... Que eu sou 100% SUS. Tudo eu sou pelo SUS. Não pago nada, só SUS. Tomo biológico pelo SUS, tomo todas as medicações e faço todos os exames pelo SUS. Sabe um uso interessante que eu vi algumas pessoas usando a lei de acesso à informação? Tem muita gente esperando na fila, não tem? Muita gente esperando na fila. E às vezes a pessoa fica esperando na fila sem saber quando e onde ela vai ser atendida. Não tem isso também? Tem pessoas fazendo perguntas via lei de acesso à informação, perguntando, olha, eu estou na fila. Eu quero saber quando e onde eu vou ser atendida. Em alguns casos, isso tem sido muito interessante, porque força o tomador de decisão a dar uma resposta. Ele pode responder assim, não sabemos ainda. Mas vocês concordam que é feio falar isso? Quando é algo que vai se transformar em público? Então, às vezes, pode ser até uma saída para você conseguir forçar a resolução do seu problema. No legislativo, existem as frentes parlamentares. Vários deputados se reúnem em torno de uma causa. Frente parlamentar de combate ao câncer. Existe frente parlamentar de doença inflamatória intestinal? Não sei se existe. Se não existe, eventualmente poderia existir.
E essas frentes chamam, normalmente, associações, pessoas para participarem dos seus grupos de trabalho. Soraya pode falar mais sobre isso também. Audiências públicas acontecem também na Câmara dos Deputados, reuniões, plebiscito, referendo, como vocês falaram. Existem medidas também para se entrar no judiciário, mas aqui eu não queria explorar tanto isso. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, no legislativo. Tem tudo isso, mas algumas pessoas falaram de táticas não violentas, né? Aqui não sei se tem um negocinho de acender, mas aqui, ó, táticas não violentas. Opa, quase quebrei aqui. Achei que era um pano. Já pensou? Táticas não violentas, eu quase quebrei. Tem até um livro que fala 198 táticas não violentas, que vão desde acampar, a ir para lá e falar com as pessoas, até você fazer boicotes econômicos, greves, etc. Mas ir para Brasília ou falar com os deputados, a gente precisa ir para Brasília para falar com o deputado? Quais seriam outros mecanismos para você falar com o deputado sem ser indo a Brasília? E-mails. Carta. Procurar onde? No próprio estado, quando ele vem para o estado. Alguém aqui tem Facebook? Quem tem Facebook? Quem tem Instagram, Facebook ou Twitter, levanta a mão, por favor. Tem alguém aqui que não tem uma rede social? Os deputados todos estão em redes sociais. Você pode contatá-los. Telefone, né? Telefone. O gabinete tem telefone. Eu passei por uma situação, por exemplo, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Já ouviram falar? Lamentavelmente, o deputado Arnaldo Faria de Sá faleceu recentemente. Quando a gente estava lutando para a incorporação da quimioterapia oral, o deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou Isso aqui é uma foto da época, tá? Lá em 2012, 2013, eu já conseguia ter acesso ao telefone. Vocês conseguem enxergar ali? Tem um telefone. Você podia ligar no gabinete dele. O deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou uma proposta de mudança do texto do projeto de lei. Ele tirava do projeto de lei os medicamentos para controle de eventos adversos. Do câncer, para náusea, para dor, para anemia. E quando a gente ficou sabendo, a gente pensou assim, cara, o que a gente vai fazer? Vamos fretar um ônibus e ir para Brasília? Animamos assim, né? Vamos fretar um ônibus, vamos para Brasília, vamos fretar 10 ônibus. Aí começou, beleza, como é que a gente operacionaliza isso? Bom, pode ser votado hoje à tarde. Eu consigo chegar em Brasília hoje à tarde? Não consigo. Fretar um avião é um pouco mais difícil, né? Então, desiste dessa ideia. Podemos ligar para todos os 513 deputados? Podemos, vamos. Vocês acham mesmo que a gente ia conseguir falar pessoalmente com 513 deputados em uma manhã? Improvável. Ia cair no assessor, que ia prometer que certamente ia falar com o deputado. Já tentaram falar com o deputado, assim? Provavelmente, você não ia ter sucesso. Aí alguém, eu lembro, a gente tinha uma equipe imensa ali de 3 pessoas, e alguém falou assim, cara, vamos ver se o Facebook do deputado era aberto. Aberto significa assim, eu posso fazer comentários no post dele? Posso fazer comentário. Então vamos fazer um post falando o que aconteceu e ver se as pessoas podem se mobilizar e mostrar para o deputado que as pessoas não apoiam essa iniciativa. E foi o que a gente fez. A gente fez um post no Facebook, lembrando que foi isso em 2012, 2013. Era o momento da primavera árabe brasileira. Todo mundo nas ruas, os deputados, os políticos não sabiam o que estava acontecendo. Lembram-se disso? 2012, 2013? Era um momento diferente no Brasil. E a gente fez um post basicamente falando assim, ó, o deputado acaba de apresentar uma emenda ao projeto, tirando do projeto o direito dos pacientes receberem os medicamentos para controle de eventos adversos. Se você concorda com ele, ok. Se não concorda, estou resumindo aqui, tá? Se você não concorda, entre na fanpage. E a gente colocou entre aspas, essa parte eu acho que foi meio debochada, eu não faria isso hoje. Mas, assim, a gente estava no calor e também temos que aceitar que, às vezes, a gente erra e, às vezes, a gente está na cólera ali, né? Entre na fanpage desse digníssimo representante do povo e o alertem sobre o seu equívoco. Para vocês terem ideia, era uma época que o Facebook também era orgânico, tá? Não tinha esse negócio de você ter que pagar para patrocinar, para ter alcance. 3 horas. Olha quantos compartilhamentos.
Em 3 horas, 534 compartilhamentos, fora uma enxurrada de comentários. O deputado entrou em contato no Instituto Oncoguia, falou com a presidente do Oncoguia, Luciana Holtz, falou assim, olha, Luciana, eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, fui mal assessorado e eu vou retirar a minha emenda. E a Lu falou assim, não, deputado, obrigado, que bom que... Né? Eu acho que isso é muito legal. Errar, todo mundo vai errar, mas nem todo mundo reconhece os seus erros e volta atrás dos seus erros. As pessoas têm uma tendência de confirmar assim, aquela sua primeira decisão e tentar defendê-la com unhas e dentes. Então, é nobre quando alguém volta atrás de um erro. E ela falou assim, deputado, só por favor, né, prova aí para a gente que o senhor vai realmente retirar essa emenda, porque o projeto pode ser votado hoje à tarde, e aí, às vezes, uma demora pode não dar certo. Né? Aí, ele fez um post falando, informamos que na presente data, eu não estou conseguindo ler muito bem aqui, acho que vocês estão lendo melhor que eu, mas, basicamente, ele fala que vai retirar a emenda. E o mais legal é que, no final, ele fala assim, desculpas, muito obrigado, e, por favor, ajudem, pelo amor de Deus, quase, né? Ajudem a divulgar a nossa decisão. A emenda foi retirada, e a lei foi aprovada, mantendo o direito dos pacientes receberem os medicamentos para controle de eventos adversos. A mobilização, ela não precisa necessariamente ser em Brasília. Isso aconteceu e funcionou em 2013. Alguém pode perguntar, você acha que funcionaria hoje? Acho que não. Acho que a gente vai ter que pensar em outras estratégias, sempre pensando em novas formas de sensibilizar. Hoje, eu acho que não funcionaria. Primeiro, porque todo mundo já faz, é uma quantidade imensa de coisas chegando nas redes sociais. Não tem esse nível orgânico que tinha naquela época. Hoje você tem que pagar muito para poder chegar ao alcance de muitas pessoas. Mas a gente precisa ir explorando uma série de táticas e métodos, obviamente legítimos, respeitosos, não violentos, democráticos, republicanos, para poder mostrar a perspectiva, talvez, do grupo mais importante, o grupo dos pacientes, das pessoas que realmente vivem na pele. Vou mostrar só mais uma experiência, não necessariamente, não minha, mas de um mecanismo de participação social que eu considero, talvez, hoje, um dos mais potentes. Vocês conhecem muito as consultas públicas. Né? Consulta pública, basicamente, é um texto que o tomador de decisão tem lá com a ideia do que ele quer decidir, e ele fala assim, sociedade, estou pensando em decidir assim, o que vocês acham? Aí vocês entram numa plataforma e colocam lá se vocês concordam, discordam, se discordam, por que discordam, sugerem algum ajuste. Isso todos podem fazer. E é um texto. No final, eles fazem um relatório com um monte de recomendação ali, apresentam um resumo de tudo que foi apresentado. Mas tem um instrumento que está sendo utilizado com mais frequência e que eu acho que está sendo mais potente, que são as audiências públicas. A gente ainda está explorando pouco. Quem aqui já participou de uma audiência pública? Levanta a mão. Olha como a quantidade diminui. Acho que não tem 10 pessoas aqui que participaram de audiências públicas. O que tem diferente na audiência pública? Primeiro, que está todo mundo ali te olhando e você falando. E quando você fala, você tem você usa outros sentidos do seu receptor, para além daquele que é usado na consulta pública. A consulta pública você escreve, ele vai lá, vai ler um relatório. A sua manifestação está ali no meio. Na audiência, é uma sequência, você tem que assistir a sequência. E você tem que olhar, ou escutar, ou perceber o que se passa por trás da pessoa que está falando. Ontem, anteontem, acho que foi anteontem, teve uma audiência pública na ANS. Agora a ANS está fazendo audiência pública. Toda vez que o plano, a ANS pretende negar a incorporação de uma tecnologia em saúde, eles fazem uma audiência pública. Vocês sabem que teve 2 tecnologias para, acho que, retocolite, se eu não me engano, que elas não foram incorporadas, não foi? Recentemente. E foi um pouquinho antes da data em que começou a ser obrigatória a audiência pública. Foi uma pena não ter tido audiência pública. Se fosse hoje, teria. Eu acompanhei essa discussão e me parecia até que ia incorporar, porque os argumentos eram tão favoráveis, eram tão... você percebia assim, a importância daquela demanda,
Mas, no final, que não foi incorporado não teve audiência pública. Mas, na semana passada, teve uma audiência pública para discutir 2 tratamentos para câncer. Eu vou usar o exemplo do câncer aqui, mas só para mostrar bem rapidinho, é um vídeo curto. Mas eu quero mostrar para vocês como é que foi a experiência da participação do paciente. Todos podem participar, quem é paciente, quem não é paciente. Eu mesmo participo de todas. Tento explorar aspectos regulatórios que eu acho que poderiam ser melhorados no processo. E eu acho que todos vocês podem, de alguma forma, se acompanharem as discussões, participarem. Sendo paciente ou não sendo paciente, ou conhecendo da angústia do paciente. Deixa eu passar aqui. Você consegue, Almir, colocar aquele vídeo no YouTube, exatamente no tempo que eu passei para vocês? Eu aumentei um pouquinho a velocidade, é um trecho de mais ou menos 3 minutos. Renal, no rim direito, diagnosticado em setembro de 1998, câncer de células claras. Em novembro de 2016, eu tive também diagnosticado câncer na próstata, o adenocarcinoma cinário. Volta mais um pouquinho, por favor. Ixi, peraí. Vamos ver o que aconteceu aí. Qualquer coisa, clica naquele link. Eu mandei um link. Copia o link lá em cima, que ele já joga exatamente para o momento que eu quero. Que eu quero o comecinho desse paciente falando. Vejam que o botão tem... Não tem, né? Aquele negocinho de... Sim, então tá nada. Não tem o vermelhinho aqui? Nesse... Tem? Ah, tá. Beleza, Isso, pode nós vamos começar. dar início às contribuições, então quem desejar se manifestar pode levantar Dá uma a mão pausa, aqui no rapidinho, Teams, uma nós já pausa. temos. Aí, valeu. Só para eu explicar. Aqui eu vou fazer tipo Marcos Mion, assim, que a gente vai analisando. Só para vocês terem uma ideia. E por que eu acho que é interessante, mais até do que a consulta? Tem várias pessoas da ANS que estão aí, estão até com o vídeo aberto, a gente consegue perceber que elas estão prestando atenção. Eu pergunto, será que elas prestam toda a atenção nas consultas públicas, por mais que eles leiam? A Ana, que é coordenadora dessa parte de avaliação de tecnologia, o Carlos, que também faz parte desse processo, essa moça que eu esqueci o nome dela também, mas que ela também é da ANS, mas estão todos ali. Ele é um paciente, ele é um médico, e o paciente vai se manifestar. Pode soltar o vídeo, por favor. O primeiro inscrito, que é o senhor Manuel Gomes. Bom dia a todos, meu nome é Manuel Gomes Pereira, e eu vou falar nessa reunião, e agradeço o convite, do ponto de vista do paciente. Eu tive câncer renal no rim direito, diagnosticado em setembro de 1998, câncer de células claras. Em novembro de 2016, eu tive também diagnosticado câncer na próstata, o adenocarcinoma cinário usual. Esses 2 cânceres foram tratados cirurgicamente. Eu não fiz nem quimioterapia, nem radioterapia. Esse câncer é comum na minha família. Meu pai morreu em 77 desse tipo de câncer. E eu tive um irmão operado em 2008, perdão. Por volta de 2018, eu comecei a sentir dores no antebraço direito. Essas dores aumentaram e se fixaram também no meu ombro direito, que começou a ter uma proliferação de vasos superficiais. Eu busquei auxílio médico sem sucesso. Não havia diagnóstico, os médicos falavam de diversas possibilidades, mas o certo é que a minha condição física começou a se deteriorar, com perda progressiva dos movimentos do braço direito, inclusive com dificuldades para escrever, para assinar, para cortar, para comer, para cortar carnes e frutas. Todo esse problema ia retirando a minha independência, com também um cansaço progressivo. Em maio de 2021, finalmente, eu passei a dormir sentado, porque as dores no braço direito me impediam de ficar deitado, mesmo com analgésicos do tipo Tilex. Ainda em maio de 2021, eu fui diagnosticado com câncer renal metastático, estágio 4. O principal metástase estava no ombro direito. Minha primeira experiência com o tratamento, que eu vou chamar de cabo-nivo, se deu a partir da alta hospitalar, em 2 de junho de 2021. Tomava um Cabometix, um comprimido diário, e a infusão de nivolumab, primeiro a cada 2 semanas, 240 miligramas, e depois a cada 4 semanas, 480 gramas. A melhoria veio rapidamente. Eu recuperei a funcionalidade do braço direito, voltei a fazer esportes, eu caminho todos os dias, e fazer fisioterapia. Voltei a dormir na minha cama, e voltei ao meu hobby, a leitura.
Eu já viajei ao exterior 2 vezes para ver parentes, encontro amigos e parentes pela internet ou pessoalmente, coisa que eu não fazia antes. As idas ao hospital ocorrem 4 semanas pela infusão. Eu creio que isso reduz a pressão sobre o sistema hospitalar. As dores desapareceram. Eu deixei de usar o adesivo de Drogesic e o sulfato de morfina em janeiro e abril desse ano. Hoje as dores eu trato com Novalgina. Eu sei que o tratamento é caro. O Carlos disse, eu vi preços do tipo um vidro de Cabometyx, 50 mil reais por mês, e o Nivolumab, uns 15 mil por mês. Mas é necessário que esse tratamento oferece perspectivas e acho que os pacientes poderiam ter acesso a ele. Bom, em conclusão, o tratamento para mim tem sido sensacional. O Cabometyx para mim é muito bom. E com a ajuda de Deus, a continuidade do tratamento e a assistência do meu médico, Dr. Eduardo Figueiredo Vissoto, eu espero ter uma longa sobrevida em condições muito boas. Muito obrigado. Pode parar, por favor. Obrigado. Vejam que é uma história. Uma história pode mudar tudo. Uma história não é só evidência, medicina baseada em evidência não pode ser só considerada estudos frios. Isso é muito importante, mas isso tem que estar alinhado com outras coisas, com a experiência do paciente, com a prática clínica. A gente precisa também transformar a prática clínica num eixo da medicina baseada em evidências. Contar histórias, contar a realidade pode fazer quem está tomando decisão a enxergar de outra forma. Eu não fazia ideia, assim, eu mesmo não fazia ideia. Assim. A gente está falando de pessoas que, de repente, podem dormir na cama. E antes só conseguiam dormir sentadas. Pessoas que não têm força para cortar uma carne. Cara, quem está vivendo sabe o que é isso. E ouvir essas histórias pode fazer toda a diferença. Eu estou concluindo porque o meu tempo já está acabando, mas antes eu queria só deixar essa mensagem final. Martin Luther King dizia, e todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo quer viver uma vida plena. Todo mundo quer, no final das contas, ter uma vida plena. Quando a gente morrer, porque todo mundo vai morrer, a gente gostaria de ter a certeza que a gente viveu uma vida plena. E o Martin Luther King dizia, se você quer viver uma vida plena, né, nossas vidas não são vividas plenamente se a gente não estiver disposto a morrer por quem a gente ama e pelo que a gente acredita. E pelo que a gente acredita, ter um propósito pode ser a diferença entre ter uma vida plena ou não. E se vocês, eu sou meio romântico assim, mas se vocês preferirem não serem tão românticos, podem ficar com essa frase final. Se você se acha pequeno demais para fazer a diferença no mundo, é porque nunca passou uma noite de sono com um mosquito. Experimentem. Muito obrigado, pessoal.